Bom dia. A batata quente caiu na minha mão. Vamos, irmãos, por gentileza, ler as nossas Bíblias em Romanos, capítulo 8, dos versos 26 ao verso 30. Romanos, capítulo 8, dos versos 26 ao verso 30. Leiamos. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Amém. Oremos. Pai, estamos diante da tua presença uma vez mais, e clamamos diante do trono da tua graça, que tu possas, ó Deus, ajudar a este que responda às Escrituras, para que ele seja um fiel expositor das tuas sagradas letras. Não venhamos acrescentar ou diminuir nada na tua palavra infalível, perfeita, mais penetrante do que espada de dois gumes, que discerne a alma do Espírito e a junta das verduras. Que nós possamos dar lugar, ó Deus, ao teu Espírito Santo, e que nós possamos, ó Deus, por ele ser guiados e ensinados, pois ele é o sumo, maravilhoso e supremo professor. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Muito bem. Eu quero ser breve. A epístola que nós acabamos de ler, eu vou ficar sem o microfone, acho que dá para falar assim. Vocês conseguem me escutar melhor agora? Bem? A epístola do apóstolo Paulo aos Romanos foi escrita em Corinto, é o que os estudiosos precisam. Aproximadamente do ano de 53, é a data mais antiga, que os teólogos também precisam, entre janeiro e março, até o ano de 59, também entre janeiro e março, o ano 59 depois de Cristo. Então, entre o ano 53 e o ano 59, entre os meses de janeiro e março, o apóstolo Paulo escreve, então, em Corinto, a carta aos Romanos. Para Martinho Lutero, o principal pai da reforma protestante, aquele que iniciou com 95 teses em 1517 e rompeu com a já corrupta e declinante Igreja Católica, essa é a parte principal do Novo Testamento. Ele diz o seguinte: o mais puro evangelho, que certamente merece a honra de um cristão, não apenas conhecê-la de memória, palavra por palavra, mas também de dedicar-se a ela diariamente como alimento para a sua alma, pois ela, a epístola aos Romanos, nunca será exaustivamente lida ou entendida, e quanto mais é estudada, mais agradável se torna e melhor parece. Lutero então enfatiza a centralidade da epístola do apóstolo Paulo aos Romanos dentro da doutrina cristã. Não bastasse esses elogios que teceu Martinho Lutero, também Agostinho de Hipona pode testemunhar para nós a importância desta epístola do apóstolo Paulo aos Romanos. Ao ler Romanos 13 e 14, Agostinho de Hipona, que foi um dos mais influentes homens para a fé cristã, que escreveu livros que fundamentaram a teologia calvinista, a teologia presbiteriana, a teologia reformada, que fundamentaram a nossa fé, disse o seguinte: como se uma luz, quando lia Romanos 13 e 14, senti como se uma luz de serenidade tivesse entrado no meu coração. Toda a escuridão da dúvida se dissipou. Ele que, depois de ter vivido uma vida dissoluta enquanto jovem, ao ler a epístola do apóstolo Paulo aos Romanos, sente que uma luz de serenidade entra no seu coração
e toda dúvida, toda a escuridão de dúvida acerca do Evangelho, acerca da divindade de Cristo, acerca da salvação pela graça, e se some, ele se converte. E a sua mais famosa frase, talvez, é criada. Ele diz para o Senhor: tarde eu te amei. Paulo escreve então a carta aos Romanos com o seguinte objetivo: lidar com o elemento fariseu na igreja. Os fariseus que estavam na igreja de Roma traziam uma importância exacerbada, exagerada, desnecessária, herética à lei de Moisés. Eles afirmavam que era necessário uma lista do que se pode fazer e do que não se pode fazer para que o homem fosse salvo, enfraquecendo, portanto, o poder que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo tem por si só, e apenas ela, de salvar o mundo. Ou seja, não há nada que possamos fazer para nos salvar, absolutamente nada. Apenas Cristo, com o seu amor, apenas Deus o Pai, com a sua eleição graciosa, com a sua graça irresistível, nos pode levar aos céus. Combatendo então o elemento fariseu que dava muita importância à lei mosaica, Paulo escreve então a Epístola aos Gálatas, a segunda carta aos Coríntios, no calor dessa controvérsia, no calor desse debate. Em Corinto, então, ele tem a oportunidade de definir sistematicamente, de definir ponto por ponto, aquelas conclusões às quais o Espírito Santo havia guiado para fundamentar a fé que está guardada nos nossos corações. Entrando no capítulo especificamente, Paulo apresenta aqui a principal dicotomia, a mais angustiante dicotomia, talvez, que nós cristãos vivamos. A dicotomia entre a carne e o espírito. Dicotomia é a existência de dois elementos contrários ao mesmo tempo, no mesmo momento. É como se eu tivesse vontade de comprar um monte de coisa, mas não tivesse R$1 na conta. Eu tenho desejo de comprar, mas não tenho dinheiro. É uma dicotomia. São dois elementos contrários, mas que estão existindo dentro de mim. Da mesma forma, o apóstolo Paulo então lida com o mais problemático, a mais angustiante, mais problemática dicotomia existente na vida do cristão. A existência de um espírito que se inclina para as coisas do Espírito, para as coisas de Deus, e quer ver a luz da eternidade com Deus. E a carne, que se inclina para as coisas da carne e para o pecado, para as trevas da morte. Paulo defende aqui que mesmo diante das nossas fraquezas e aflições, uma vez que os cristãos foram adotados por Deus desde a eternidade, ele não se arrependerá desse feito. Deus não desamparará os seus filhos. Essa é uma verdade que o apóstolo Paulo expõe nesse capítulo. Deus não deixará os seus filhos órfãos. E a maior prova dessa segurança é a presença do Espírito Santo, um elemento que o apóstolo Paulo vai trabalhar muito bem nesse capítulo 8. Espírito Santo este não está aqui de enfeite, ele transforma o homem, ele ensina o homem, ele consola o homem. Além disso, no contexto de perseguição em que estava inserida a igreja primitiva, o apóstolo Paulo exorta aos cristãos de Roma a esperar e confiar em Deus pacientemente, porque os presentes sofrimentos, os sofrimentos deste século não se podem comparar com a glória que nos está reservada. Amém. O propósito, então, desse capítulo não é outro senão consolar os cristãos com um fato incontestável, que ninguém aqui pode dizer é mentira ou não concordo. Esse fato é incontestável. Que fato é esse? Que há segurança no Deus que, desde a fundação do mundo, ou melhor, desde antes da fundação do mundo, nos escolheu para si. Ou seja, o mundo
a nossa própria natureza está repleta de armas, repleta de armadilhas contra nós. No entanto, nada do que nós estamos e nada do que no mundo está pode nos separar do Deus que nos amou em Cristo Jesus. Do Deus que se fez homem e nos comprou com o seu sangue. Leamos os versos 26 e 27. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. O que o apóstolo Paulo está esfregando na nossa cara é que nós somos a tal ponto miseráveis e a tal ponto fracos, a tal ponto dependentes de Deus, que nós não conseguimos nem pedir ajuda da maneira correta. Nós não sabemos sequer orar da maneira correta. Se Deus escutasse cada oração de cada ser humano no mundo e atendesse a cada uma dessas orações, o mundo se converteria em caos. Se essas orações não estivessem guiadas pelo Espírito Santo. Se o Espírito Santo não intercedesse pelos homens. Se Deus próprio não intercedesse pelos nossos próprios pedidos a Ele. Mas aí surge a pergunta, naturalmente. Todas as orações é coisa demais. E se Deus escutasse e atendesse apenas as orações feitas corretamente, sem intercessão do Espírito Santo, ele não escutaria oração nenhuma, ele não conseguiria, não chegaria para ele oração nenhuma, porque nós, sem o Espírito Santo, não conseguimos sequer pedir socorro, sequer pedir ajuda. É como se nós fôssemos, eu conto aqui uma ocasião pessoal. Eu fui à bicicletaria certa vez, mais jovem, quando era mais jovem, e levei a bicicleta, pedi para o rapaz dono da bicicletaria para que ele fizesse uma revisão na minha bicicleta. Ele falou: eu não trabalho com isso, eu só trabalho com os problemas que você pode me informar e você tem que me dar a solução. O que você quer que eu faça? Eu fiquei perdido, eu falei: não sei qual é o problema da bicicleta, eu quero revisar a bicicleta para você. Ele falou: não, eu só posso fazer aquilo que você me pedir para fazer. Eu fui embora. Não tive condições de dizer para ele: olha, minha bicicleta tem esse problema, é essa a solução que você tem que tomar para resolver esse meu problema. Assim somos nós sem intercessão do Espírito Santo. Nós pedimos a Deus, e sem a intercessão do Espírito Santo nós estamos pedindo algo que nós não conhecemos o resultado. Nós não sabemos se vai dar certo ou se não vai dar certo. Para esclarecer, eu faço uma anedota. É como se nós estivéssemos com uma doença muito grave, fôssemos ao médico e o médico falasse assim: mas qual remédio que você quer que eu te dê? Qual o tratamento? Qual o exame? Não sei, eu não estudei para isso, não tenho conhecimento suficiente. Quando nós oramos, então, nós não conseguimos, sem o Espírito Santo, alcançar aquilo de que nós precisamos. Estamos então expostos à nossa maior fraqueza. Esse é o exemplo da nossa maior fraqueza. Nós não conseguimos sequer pedir ajuda. Mas aí, este Deus que nos amou, este Deus tão maravilhoso, nos envia um Consolador, o Espírito Santo, que intercede por nós. Intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Essa é a graça no sentido subjetivo. O que é subjetivo é aquilo que atinge o sujeito individualmente, cada um de nós. O Espírito Santo presente em cada um de nós, por imensa graça, leva as nossas orações ao trono da graça de nosso Pai, de nosso Deus, da maneira que deve ser levada. Nós oramos um monte, quem estava na aula de música vai entender, nós oramos um monte de ruído, passa pelo afinador, pelo diapasão. O Espírito Santo nos céus chega como uma melodia suave. Sem o Espírito Santo, então, irmãos,
não podemos orar. Se não podemos orar, morremos na fé. Chegamos a uma conclusão simples, logicamente. Nossa salvação depende inteiramente de Deus. E graças a Deus por isso. Porque se estivesse nas nossas mãos, nós a perderíamos no mesmo instante que nós recebemos. Vamos ler os versos 28 ao 30 e nós caminhamos já para o final. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Vamos juntos comigo? Daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. O que o apóstolo Paulo está dizendo? O que o apóstolo Paulo está dizendo? Algo muito simples e algo de que nós muitas vezes nos esquecemos. Ele está dizendo o seguinte: cristãos, eleitos, amados por Deus, filhos de Deus, a segurança no nosso Pai. A segurança, se nós verdadeiramente nos assentarmos no seu regaço, nos assentarmos no seu colo, a completa segurança. Ele compara o século presente, os versículos anteriores, onde ele dá ênfase nas tribulações, que produzem perseverança, que produzem paciência, que produzem esperança de que Cristo vai voltar. Os cristãos sofriam as aflições, é isso que o apóstolo Paulo diz nos versículos anteriores. Eles sofriam as aflições de modo paciente, de modo perseverante, de modo esperançoso, porque eles tinham a certeza de que o que eles estavam passando, Cristo passou, e passou pior, e Cristo foi glorificado, Cristo foi ao Pai. A esperança daqueles cristãos era, portanto, a seguinte: eu estou passando por sofrimentos semelhantes ao de Cristo, estou sendo perseguido, estou sendo levado ao matadouro todos os dias, portanto, eu serei glorificado junto ao meu Jesus e irei ao Pai. Ele faz essa comparação então entre a era presente e a era vindoura. Os sofrimentos deste século não são para se comparar com a glória que nos espera. Mas essa não é a única comparação que o apóstolo Paulo faz. Ele não faz apenas a comparação do século presente com a era vindoura, com a eternidade vindoura. Ele também faz uma comparação entre o século presente e a eternidade passada. Eu explico como ele faz essa comparação entre o século presente e a eternidade passada. Assim como nós estamos precedendo, nós estamos postos anteriormente à eternidade que nos espera com Cristo. Este século é precedido, existe um capítulo anterior chamado eternidade passada. Se na eternidade futura nós estaremos com Cristo e nós conheceremos Cristo face a face, na eternidade passada Cristo já nos conhecia. E só não já nos conhecia, como nos conheceu, nos predestinou, nos chamou, nos justificou e ao seu tempo nos glorificará. O apóstolo Paulo está dizendo o seguinte: todos os nossos dias já estão escritos. Como disse o salmista Davi, todos os meus dias já estão contados.
Não há nada que fuja do plano, do decreto eterno de Deus. Cada partícula da nossa realidade está posta conscientemente e exatamente onde elas deveriam estar, porque Deus assim decretou. Estão aqui nessa noite não aqueles que quiseram vir, estão aqui nesta noite ou nesta manhã, não aqueles que quiseram vir, mas aqueles que Deus preordenou que estivessem. Nós não estamos diante de um Deus fraco, de um Deus frágil, que lida com o acaso. Não, nós estamos diante de um Deus soberano que escreveu todos os nossos dias, que contou todos os fios de nossa cabeça. Nós estamos diante de um Deus que escreveu todos os nossos dias. E quando observamos a história, quando observamos a eternidade nesse sentido, nós entendemos o objetivo geral de Deus. O objetivo geral de Deus se estende, portanto, de eternidade a eternidade. Qual é o objetivo de Deus? Glorificar os seus eleitos, glorificar os seus amados, salvar aqueles a quem Ele adotou os seus filhos. E esse objetivo não será frustrado. Não porque Ele é o autor da história. Não porque Ele é o Deus soberano que colocou exatamente todos os átomos e todas as moléculas e todos os tecidos e todos os órgãos e todos os sistemas e todos os seres vivos onde eles deveriam estar. Todas as partículas estão exatamente postas pelo seu poder, pela sua sabedoria. Ele escreveu a história do jeito que lhe aprouve escrever. E o seu plano de nos salvar não será frustrado. A segurança de Deus, então, porque se Ele nos escolheu, e se Ele nos chamou, e se a sua graça tão maravilhosa nos alcançou, há uma certeza: nós vamos chegar ao nosso destino, a Jerusalém celestial. De modo que todas as coisas que ocorrem ao cristão nesta vida, neste presente século, não importa o teor delas, não importa. Podem ser elas boas, podem ser elas ruins. Eu posso estar falando de enfermidade, de saúde, de morte, de vida, de acidente, de perda. Quando tudo vai mal, nós não podemos nos desesperar, porque Cristo está guiando a história que Ele mesmo escreveu. Todas as coisas que ocorrem ao cristão nesta vida, e também as aflições do tempo presente, então, irmãos, contribuem para o nosso bem. Todas as coisas. A palavra em grego é pantas, significa tudo no sentido completo. Não há nada que fuja do plano de Deus. Todas as coisas cooperam para o nosso bem. Desse modo, mesmo aquilo que é negativo na nossa vida, mesmo aquilo que aos nossos olhos parece ser ruim, tem um propósito de Deus por detrás. Tem um objetivo positivo na execução desse plano de Deus que foi escrito desde antes da fundação do mundo. Então, se pensamos que algo ruim pode atrapalhar a nossa caminhada cristã rumo a Jerusalém celestial, estamos completamente enganados, porque se Cristo nos escolheu, Ele nos levará até o final. Essa é uma garantia que nós temos. João 10, 25. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Nós estamos seguros das mãos de Deus. Portanto,
todas as coisas. Os irmãos conseguem entender? São todas as coisas. Todas as coisas cooperam para o nosso bem. Todas as coisas trabalham humildemente, humilhadas. Todas as coisas estão humilhadas debaixo do decreto de Deus, do Deus que nos amou, do Deus que nos escolheu, do Deus que nos justificou, do Deus que se fez homem para morrer por nós. Todas as coisas estão trabalhando para a execução do seu plano. O resultado é, então, o seguinte: nada nos pode ferir. Nada. Até mesmo os ataques mais furiosos de nossos inimigos, as forças da destruição, todas as coisas devem contribuir conjuntamente para o bem dos eleitos. Glória a Deus por isso. Esse conhecimento com o que nós estamos tendo colocado é de propriedade do Espírito Santo. Só Ele nos pode dar ao coração segurança, ciência, para entendermos que estamos nós protegidos, seguros nas mãos do Deus que nos escolheu. Para finalizar, este bem a que se refere o apóstolo Paulo não é o bem material. Não é que todas as coisas cooperam para eu ter um carro. Isso é bem elementar, mas acho que é necessário deixar bem claro. Não é todas as coisas cooperam para eu ter uma casa, ou todas as coisas cooperam para eu ser alegre nessa vida. Porque se fosse assim, nada cooperou para o bem de Paulo, que sofreu do começo da vida cristã até o final. Pedro também não, nenhum dos apóstolos, aliás. Esse bem é a vida eterna. É a nossa conformação à imagem de Cristo Jesus. É quando nós seremos parecidos com Ele, semelhantes a Ele. Quando nós seremos glorificados por Deus num corpo incorruptível, que não morre, que não adoece, que não tem doenças, que não sente tristeza. Quando nós seremos semelhantes ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Este é o bem para o qual nós estamos caminhando e contra o qual nada pode lutar. Porque Deus nos escolheu para caminharmos neste caminho que Ele mesmo pavimentou. E que Ele mesmo já sabe e nos informa qual é o destino final. A sua morada eterna. Não há o que temer. Todas as coisas que nós passamos em nossa vida, de todas as coisas, nada nos pode colocar medo. Esse Deus que nos predestinou, que é um Espírito perfeitíssimo, como diz aquele catecismo das criancinhas. O José já apresentou esse livro, achei muito bonito. Esse Deus que é Espírito perfeitíssimo, então, cuja onipotência e onipresença são atributos que, na escrita da história, beneficiam aqueles que Ele escolheu desde a fundação, desde antes da fundação do mundo. É aquele hino que nós cantamos algumas vezes aqui na Filadélfia. Tudo que se passa nos conduz aos céus. Isso é providência. Providência significa ajustar os meios para os fins determinados. Portanto, a providência de Deus é ajustar toda a realidade para que os eleitos caminhem rumo aos céus. Qualquer mosquitinho que venha nos atordoar nesse caminho, para nos atrapalhar de chegar a Jerusalém Celestial, já foi, não será, já foi dissipado. Todo e qualquer problema que nos poderia embargar nesta carreira de chegar a Jerusalém Celestial, já foi desembargado, já foi aniquilado, já foi eliminado. O caminho está livre. Nós precisamos apenas caminhar com a ajuda deste Deus que nos levará à eternidade com Ele. A segurança
no nosso Deus. Deus ajusta então toda e cada partícula da realidade, para que nenhum dos seus eleitos se perca. Estou falando então aqui para um grupo de eleitos. Glória a Deus por isso. Esta palavra que o apóstolo Paulo falou se refere a nós. A segurança na mão de Deus. A segurança em Deus. Nós não nos perderemos, porque Cristo nos achou e nos achou de uma vez por todas. Lembremos-nos, portanto, que Cristo nos disse: as minhas ovelhas ouvem a voz e me seguem, e ninguém as arrebatará das minhas. Amém. E nada mesmo, o apóstolo Paulo continua a partir do verso 31. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ele que ao seu próprio filho poupou, nem ao seu próprio filho poupou, mas antes o entregou por amor de todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Quem nos condenará? Se é Cristo quem nos justifica? Porque estou certo que nem a morte, nem a vida, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem os anjos, nem as potestades, a nudez, o perigo, ele vai citando vários elementos: a nudez, o perigo, a fome, a espada, nada. A conclusão é nada, nada. Cristo diz ninguém, nenhum homem, nenhum espírito, nenhum animal, nada, ninguém nos pode arrancar das mãos de Deus. E Paulo completa: nada nos separa do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então nada, tenha certeza, nada, ninguém te pode arrancar das mãos de Cristo. Se Cristo te escolheu, se Cristo te chamou, se você é uma ovelha, se você ouve a voz do Senhor, se você segue o Senhor, como uma ovelha segue o seu pastor, tenha certeza, ninguém te arrancará das mãos de Deus. E isto é motivo de nós glorificarmos a Deus. Isto é motivo para nós exultarmos, para nós nos alegrarmos, porque este Deus é um Deus que, se começou a obra, como diz o pastor Arival, não é político. Ele começa a obra e termina. E a obra que o Senhor começou em nós, Ele há de terminar, há de aperfeiçoar até o dia de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Deus abençoe.